Turma 6, tem 6 turmas já até. Vamos aqui. Aí, ó. Pronto, Matheus. Camila, enquanto eu vou mandando mensagem aqui, conta um pouquinho para o pessoal agora, mais a fundo, da sua vida profissional aí. Manda Como bala, é que foi? que eu quero que você mostre para eles aí que você vai trazer muito conhecimento aí para todos, com muita imagina. humildade. Bom, essa é a segunda turma, né, da mentoria, então acredito que o pessoal que está aqui ainda não me conhece, né, Marcelo? Com a turma anterior, a gente teve a oportunidade já de conversar, já me apresentei. Mas, bom, meu nome é Camila Xavier, eu sou tabeliã de protesto no estado de Minas Gerais. Assim como vocês, antes de atuar, né, nessa área notarial e registral, eu já advoguei para dois dos maiores escritórios de advocacia até, né, que nós temos aqui em Minas. Trabalhei no Humberto Teodoro Júnior e no Sacha Calmon. E decidi dedicar minha vida ao extrajudicial. Sou super realizada e especialmente apaixonada pelo tabelionato de protesto. E é por isso que eu vim aqui hoje conversar com vocês, para passar um pouquinho das minhas impressões, né, do meu conhecimento e tentar mostrar como é que os cartórios em geral e o protesto em específico pode ser um grande aliado aí para quem está atuando na advocacia. Bom, então, assim, eu fui aprovada no concurso aqui do estado de Minas Gerais, é meu estado, eu sou mineira, né? Eu já fui aprovada em vários outros aí no Brasil, né, em vários estados. Tenho 2 mestrados, nos quais eu abordo questões notariais e registrais. Tenho pós-graduação e, bom, enfim, não que essa questão da titulação importe, né? Eu acho que de tudo que eu já fiz, nada me proporcionou conhecimento como a prática. A experiência é muito importante. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Para falar a verdade, bati um papinho ali rápido com o Marcelo, né? Na própria apresentação da live de hoje, ele comentou que me parece que o protesto é uma realidade pouco explorada aí no estado, né? Não sei se o Marcelo sabe dar um palpite aí do porquê, né, Marcelo? Mas até gostaria de saber, de ter esse feedback. Os motivos, porque não fomentam, né? Mas hoje até teve um feedback legal, eu até postei nos stories te cortando aí, mas já que você perguntou, a Aline, que é uma advogada aqui, ela pela própria mentoria, ela aprendeu essas questões de protesto e foi postado lá que uma cliente, eu acho que protestou uma sentença de alimentos e conseguiu, né? Então, assim, isso é algo extremamente inexplorado aqui, por mais absurdo que pareça ser, né? Então... E é uma pena, né? Assim, mas a gente tá em tempo de mudar isso, né? E o que acontece? Às vezes existe uma realidade aí do Estado, né? Algumas particularidades do Estado. Eu vou abordar aí uma questão das custas, né? Que haviam hoje, essa questão foi alterada, foi relativizada. Então, existe uma série de fatores aí pelos quais o protesto não é tão explorado. Mas fato é que hoje em dia ele é uma ferramenta assim valiosíssima, sabe, de recuperação de crédito mesmo, de desjudicialização no sentido da solução de conflitos creditícios, que precisa ser conhecida, né, e precisa ser utilizada por todo cidadão, por todo profissional, porque definitivamente a judicialização não é que ela não é uma solução, né, mas é que ela é, vamos chamar assim, a última rácio. Antes aqui da gente entrar na live, eu estava lendo um relatório, eu não sei se vocês conhecem, ele se chama Justiça em Números. Todo ano o CNJ ele faz um apanhado aí de dados, né, do Poder Judiciário e tenta identificar,
né? Como é que estão os índices de produtividade, taxas de congestionamento, como é que está realmente essa questão aí do fluxo dos processos judiciais. E quando a gente para ler os resultados, é uma coisa impressionante, sabe? Estou aqui com a minha tela aberta. A título de exemplo, hoje, o índice de congestionamento de uma execução fiscal é 86,9%. O que é um congestionamento? Explica para eles. O congestionamento literalmente é aquela questão, né, da paralisação, né, do não andamento, do não curso do processo, né, ou seja, é literalmente a demora, né, então, assim, hoje a gente tem uma taxa de 86,9% em execuções não fiscais, né, que são aí possivelmente grande parte do objeto comum, né, entre cartórios de protesto, nós temos uma taxa de congestionamento de 82,4%. Processo de conhecimento não criminal, 56,5%. Um outro índice super interessante, o tempo médio de duração de um processo hoje, né, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, o relatório fornece. Vou abrir aqui para vocês. Ô, Camila, deixa eu fazer uma pontuação aqui. Só quem conhece o Justiça em Números, assim, a fundo, eu não sei se você usou isso para a sua dissertação do mestrado, você usou? Sim, sem dúvida. Eu também usei para um dos mestrados. Uhum. Que quando a gente fala em desjudicialização, tem que usar o Justiça em Números para entender, porque são métricas. Exato. E assim, se todo mundo soubesse da existência do Justiça em Números, certamente as pessoas pensariam 1000 vezes antes de ingressar com o processo, né? Sem dúvida, Marcelo. Olha para você ver. Hoje, né, aqui na Justiça Estadual, um processo no primeiro grau, ele demora do início até a baixa, 3 anos e 7 meses, e a execução chega a 7 anos. Na Justiça Federal, chega a 8 anos e 3 meses. E além do tempo, a gente tem que considerar que o processo tem um custo altíssimo também. Um custo para o poder público, para a manutenção de toda a estrutura, certo? Um custo para as partes e também um custo de tempo para o advogado, de ficar diligenciando, né, esses processos que têm taxa de congestionamento de 80%. Não é fácil. Então, a gente tem que racionalizar o acesso à justiça. Camila, esse é o ponto. eu fiz um orçamento de inventário aqui, tá? Esses dias. Uhum. E aí, o que aconteceu? Aqui era uma escritura praticamente topo de tabela, dá uns 16 mil, era 800 mil reais. Os advogados me corrijam se eu estiver errado, mas tem um aplicativo aqui do TJ que a gente faz a simulação de custas, né? De 16 mil aqui no extrajudicial. Sabe quais eram as custas do judicial? Não. 80 mil reais. Olha só. Então, É uma questão assim que a gente tem que trabalhar, né, com essa mudança de mentalidade, né, que é o escopo do seu projeto, né, Marcelo, assim, trabalhar com essa perspectiva extrajudicial da advocacia, porque na verdade me parece que o problema começa na própria formação jurídica, né? Nós somos ensinados a litigar, o direito ele é ensinado sob essa perspectiva contenciosa. Então, muitas vezes a gente não lança mão de ferramentas extrajudiciais por total desconhecimento ou esquecimento. É algo que nem está ali como se fosse no âmbito normal de atuação, né? Então, é comum aí que um cliente chegue a um escritório, consulte um advogado a respeito de uma determinada demanda, né, aí de cobrança, como eu tive hoje. Hoje eu recebi um depoimento nesse sentido. Como é que eu faço para cobrar o crédito decorrente de um contrato de locação? Né? E a pessoa já pensa, eu vou ajuizar uma ação. É quase que automático, né? Assim, mas será? Será que essa é mesmo a medida mais conveniente do ponto de vista do custo, do tempo e do resultado? É preciso fazer uma análise econômica dessa situação, né? E não judicializar por judicializar, porque existe uma diferença muito grande entre acesso ao poder judiciário, né? Que é o direito de
de manifestação, de ação, de petição, de defesa, e acesso à ordem jurídica justa, né, que é aquela que efetivamente vai te conduzir ao deslinde da sua questão, à solução do litígio, a um resultado efetivo e em tempo célere, né? Mas a gente nem precisa falar em celeridade, a gente precisa falar em tempo adequado, né? O que não pode é ser demasiadamente lento, como é o que a gente vê aqui na Justiça em Números, porque a justiça que tarda, ela falha, né? Então, assim, o assunto que a gente veio, né, que eu vim discutir aqui hoje, conversar com vocês, é exatamente esse ponto. Tentar visualizar essas questões aí envolvendo relações creditícias, né, tentar pensar nelas sobre um outro viés, e usar um pouquinho a criatividade, pensar fora da caixa para entregar para os seus clientes, né, resultados mais interessantes a um custo muito inferior. Camila, antes de tudo, tá? Muitos advogados aqui já são experientes, mas tem outros que são mais novos, tá? Sim. Então, eu queria te pedir primeiro, explica para eles o que é um protesto, porque poucos sabem o que é um protesto extrajudicial, enfim, do tabelionato, o que ele é e os efeitos, né? Para a gente começar a pontuar para eles essa ferramenta. Perfeito, sem problema. Bom, na verdade, antes de falar disso, eu vou só alinhavar essa questão aqui. Que o ponto central da nossa discussão é exatamente a questão do acesso à justiça, né? Então, hoje, aí, depois da constatação de que o judiciário está numa situação de sobrecarga, que não lhe permite, né, distribuir a justiça, entregar, né, realizar sua missão fundamental de uma forma adequada, tem crescido como medida de política judiciária esse fomento às formas adequadas, né, alternativas de solução de controvérsias. Então, aí a gente tem mediação, conciliação, arbitragem, e a gente precisa enxergar as serventias extrajudiciais nesse contexto. Nesse contexto, é mais uma ferramenta, certo? E então, assim, o que a gente tem que pensar, né, com relação a esse aspecto do protesto aí que o Marcelo está trazendo. O protesto ele é excepcional para a resolução de questões envolvendo relações de crédito. E o que ele é, afinal? O que é o cartório de protesto? Bom, o cartório de protesto é uma serventia aí que, na sua origem, ela nasceu, né, para constituir um meio de prova dotada de fé pública do descumprimento de uma obrigação originada no título de crédito, certo? Então, na sua origem, o protesto estava muito vinculado às cambiais, às cambiariformes, então, assim, ao cheque, à nota promissória, à letra de câmbio. E progressivamente ele foi ampliando o seu objeto. E talvez esse seja um dos motivos, né, pelos quais muitas vezes ele ficou um pouquinho esquecido, digamos assim, né? Por quê? Porque os próprios títulos de crédito eles foram ganhando novas feições aí na economia, né? Já foi o tempo em que a gente usava cheque, por exemplo, né, Marcelo? Você ainda tem cheque? Só quando me pedem, aí tem que ir lá no banco de não tem outro jeito de pagar, não? Como é que eu faço, né? Exato. Então, assim, houve uma remodelação do mercado, né, com relação a isso, sabe? Então, esse talvez seja um dos fatores aí. Mas os tabelionatos de protesto, obviamente, acompanharam essa evolução da sociedade e hoje eles não se restringem única e exclusivamente a demonstrar, a fazer prova, né, do descumprimento de uma obrigação ali oriunda numa relação de direito cambiário. Então, hoje, o protesto ele se presta não só como meio de prova, mas como meio de cobrança, efetivamente. É uma forma legal, legítima, né, de, digamos assim, coagir o devedor a cumprir, a realizar o cumprimento da obrigação. Então, hoje a gente diz que o protesto ele tem uma segunda função, que é essa função de recuperação de crédito. Inicialmente, né, aceitou-se como uma segunda função, hoje já se coloca como uma função primordial, provavelmente a função principal, é o que leva o devedor, o credor, até o cartório, né, quando ele busca o protesto, é isso que ele pretende, não é a consolidação da obrigação em um documento, né, que facilita a sua prova, é a solução
daquela crise, né, daquele litígio ali que está se formando, que vai a qualquer momento desaguar no judiciário se não for resolvido. E aí, antes de procurar efetivamente o Poder Judiciário, nós podemos lançar a mão de um procedimento realizado em cartório, muito simples, desburocratizado, rápido, totalmente gratuito e que resolve 65% dos casos que ingressam em apenas 3 dias úteis. Então, é realmente um resultado muito expressivo, especialmente se comparado a resultados processuais. Ô, Camila, é engraçado aqui no tabelionato que, assim, né, os advogados vêm, estagiários, aí eles ficam assim, tipo assim, com uma comparação com Suits, com a série Suits, né? E os caras o tempo todo tem essa pressão, vai ter que pagar, vai ter que fazer isso, etc. Eles acham que o extrajudicial são só flores, que não pode ter esse tipo de exercício do direito. Mas, assim, você falando agora, me lembra muito as conversas que a gente tem nas mentorias, que o protesto é algo totalmente suítes, né? Você força o cara a pagar, já existe há muito tempo aqui, né? Já. E paga mesmo, não é isso? O resultado é impressionante. Na verdade, o resultado do protesto, ele decorre de um efeito secundário que ele tem, que é o seguinte, né? Realizado o protesto, existe um sistema de publicidade concentrada dessas informações. E essa publicidade concentrada, ela vai gerar um efeito negativo, né? Sobre a vida do devedor. Então, ela gera o que a gente chama de abalo de crédito. E ele começa a sofrer uma série de empecilhos aí no mercado, né, que acabam conduzindo ele ao pagamento, seja em um momento, seja em outro. Então, assim, na verdade, né, o protesto ele não tem uma força coercitiva específica, mas ele nem precisa ter, porque não existe, né, na minha percepção, força maior do que a produzida pelo próprio mercado, né? Então, na verdade, são os agentes aí do mercado que promovem, que atribuem essa força ao protesto na medida em que consultam informações do protesto e tomam decisões sobre a vida comercial daquele indivíduo com base nesses dados. Então, o protesto tem uma função muito interessante, que não é também só de tutelar o interesse privado no recebimento do crédito, ele tutela o mercado como um todo. Porque se você tem um agente inadimplente aí na praça de Campina Grande, né, fazendo negociações diversas com, né, enfim, uma série de pessoas, comércios, indústrias e por aí vai, negociações essas a prazo, né? Como é que fica essa concessão de crédito no futuro, não é mesmo? Então, assim, quando você, o protesto ele fornece uma consulta prévia, né, de protestos, né, de CPFs e CNPJs, que é de grande valia para a tomada de decisão sobre concessão ou não de crédito. Então, ele tem uma função preventiva. Na medida em que o agente financeiro ele consulta previamente informações de protesto e decide sobre conceder ou não crédito, sobre taxas de juros aplicadas àquela operação, haja vista que aquele sujeito, né, é um bom pagador ou não, já tem um comprometimento, né, aí no mercado. Né, concomitantemente, né, na hipótese de inadimplemento, representa também um meio muito eficaz de cobrança, né, ele acaba protegendo não só interesses privados, como interesses públicos, né? Então, se o que acontece? Ele acaba afastando, digamos assim, do mercado aquele agente inadimplente, né, que está, digamos assim, dando um cano aí na praça, né? E com isso ele protege os demais interessados, entendeu? E contribui, inclusive, para essa questão da diminuição aí das taxas de juros e tudo mais. Então, assim, o protesto é um mecanismo, né, legal de constrangimento. E, na verdade, não é um constrangimento, gente, não pode, na verdade, é exercício regular do direito, né? Então, você tem uma situação inadimplida, você tem ali uma obrigação pecuniária, né, sempre pecuniária, né, que foi inadimplida, e você precisa, ou, né, deveria, como eu recomendo, fazer uma tentativa extrajudicial de recebimento do crédito antes de buscar as vias judiciais. Por uma questão de racionalidade, né, gente? Porque é mais efetivo, como eu já citei aqui, a gente tem índices de recebimento da casa de 65% em 3 dias úteis, é um procedimento 100% gratuito e que corre, em média, do início ao fim, em mais ou menos 10 dias, tá?
Então, assim, é infinitamente mais interessante do que buscar direto ao judiciário, né? Então, você faz essa tentativa extrajudicial de recebimento do crédito, vai ter êxito, né? Numa grande parte das vezes, aí, na grande maioria das vezes, e somente quando não for possível, você lança mãos do Poder Judiciário para, né, a solução aí das questões restantes. E além disso, né, o protesto ele ainda, hoje as serventias extrajudiciais em geral estão autorizadas a promover conciliação, mediação, então questões de mérito também podem aí, em tese, ser dirimidas no âmbito das serventias extrajudiciais. Então, assim, vamos fazer só um quadro geral do procedimento, assim, só para ficar claro o que eu estou falando. O que acontece? O interessado ele vai até um cartório de protesto e apresenta um título. Quando a gente fala título, a gente quer dizer título de crédito, então cheque, nota promissória, né, por aí vai, ou um documento de dívida. Documento de dívida, gente, é um documento ordinário, tá? Esse é um conceito aberto, aí, então é um documento que represente uma obrigação pecuniária dotada de certeza, liquidez e exigibilidade. Ou seja, é um rol muito amplo, tá? A gente está falando aí de títulos executivos judiciais, extrajudiciais, né? Como o Marcelo mesmo citou, a gente falou em sentença de alimentos. Mas, assim, enfim, as possibilidades são muito amplas. E aí, o que acontece? Esse título ele vai ganhar um número de protocolo, vai ser apontado no cartório de protesto, vai ser submetido à qualificação jurídica do tabelião. Então, o tabelião vai verificar a rigidez daquele título, se está tudo certinho. Essa qualificação ela se restringe a aspectos formais do título, então ele não vai adentrar no mérito, tá? É realmente uma análise formal. Se estiver tudo ok, de acordo com a lei, esse devedor, né, indicado aí, conforme dados indicados pelo credor, será intimado. Essa intimação, grande parte das vezes, ela é feita, inclusive, por portador do cartório, uma intimação pessoal, então, uma intimação bem efetiva, especialmente considerando a capilaridade enorme dos cartórios no Brasil, né? Então, assim, não existe aquele problema ali, às vezes, do processo de não localizar, né, o réu, o devedor, o executado, né? Assim, isso é um pouco minimizado, sabe? Mas, enfim, essa intimação, muitas vezes, ela é feita por um preposto do cartório, pode ser feito também por correio, pode ser feito por edital, em determinadas hipóteses. E intimado, ele tem um prazo de 3 dias úteis para pagar. A outra hipótese dele, ele também pode contra-protestar, caso ele possua, queira fazer ali alguma ressalva ao pagamento, alguma ressalva aquela cobrança, né, explicar as razões pelas quais ele não vai pagar. Contudo, esse contra-protesto, ele não tem um condão de interromper o protesto. E, vencido esse prazo de 3 dias úteis, o ato no protesto em sentido estrito ocorre. E aí, com isso, né, ocorre, né, feito um registro em cartório que ganha publicidade através das centrais nacionais de protesto, que são essas centrais através das quais são possíveis essa consulta gratuita de CPF e CNPJ, que eu mencionei mais cedo. Existe a comunicação direta aos bureaus de crédito, Serasa, né? Então, assim, tem muita gente também, né, tem alguns interessados que fazem negativação direta, né? Isso não tem muito sentido, porque essa comunicação decorre naturalmente do protesto. E é feita de forma mais segura, né? Porque o procedimento do protesto ele é muito mais criterioso no que diz respeito à notificação do devedor, evita aqueles problemas ali de indenização por dano moral, né? Por negativação sem prévia comunicação, né? Existe a qualificação jurídica do tabelião de protesto que não vai apontar, né, qualquer coisa, né? Pelo contrário, é muito criteriosa. Então, é infinitamente mais seguro. E é isso. É muito simples, né? Vocês pensam, nossa, Camila, é só isso? Gente, é só isso. Camila, vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero fazer algumas pontuações e te fazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Isso é bem legal, tá? A gente entrar nessa parte bem prática que é isso que eles querem, né? Eles querem saber, assim, como que o advogado vai realmente utilizar o instrumento do protesto e de que forma você vai operar, etc. Então, você já falou, o prazo, né, 3 dias úteis, ou seja, apontou, levou o título para ser protestado pelo tabelião de protestos, 3 dias úteis, não pagou, não é isso? Não pagou em 3 dias úteis, né? Perfeito.
E aí ele sofre o protesto. Após o protesto, ele vai ficar sofrendo aquela restrição de forma indefinida, tá? O protesto não está sujeito a um prazo, como essa negativação feita aí pelos birôs de crédito, que é prazo de 5 anos, né? Então ele vai ficar com essa negativação vigente, vai começar a sofrer os efeitos que o mercado produz, né, sobre ele, e posteriormente, para se liberar dessa circunstância, ele necessita cancelar o protesto. E para cancelar o protesto é necessário, previamente, pagar a dívida. Tá? Então, nesse processo aí também de pagamento da dívida, né, existe a possibilidade dos cartórios intervirem, fomentando, né, a renegociação dessa dívida para auxiliar no pagamento, ou seja, propondo, né, eventualmente um parcelamento, um desconto aqui em algum encargo, enfim. Então, existe essa atuação proativa também dos cartórios, hoje autorizada pelo provimento 72 do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, assim, sendo muito objetiva, como é que o advogado vai atuar? O advogado recebe, né, a demanda de um cliente para promover alguma medida no sentido do recebimento de um crédito. Vamos dar um exemplo aí. Um contrato de locação. Quais são os requisitos formais que esse contrato de locação precisa para ser protestado? E vamos explicar isso dentro de um contrato de locação, que é algo que eles veem bastante. Sim. E é uma coisa da Camille aqui, que fez para a gente também, que eu acho super pertinente. Sim, sim. Então, o protesto de contratos, como é que isso vai funcionar, né? O advogado, ele vai promover essa remessa desse contrato para o cartório. Essa remessa pode ser feita apresentando-se o contrato em balcão ou online, através da central. Esse contrato, ele tem que estar, né, ele tem que conter, como eu falei, né, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. E o tabelião vai fazer uma análise formal desses requisitos, ou seja, ele vai verificar as cláusulas contratuais, para ver se o contrato está regularmente assinado. Inclusive, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 784, inciso 8, se eu não me engano, o contrato de locação dispensa a assinatura de duas testemunhas, né? Então, ele tem que estar assinado pelas partes envolvidas, né? E aí o tabelião, basicamente, vai poder promover a cobrança dos valores ali em atraso, né? Seja aluguel, seja alguma outra previsão que tenha, né? Então, eventualmente, pode ser incluído, tipo, despesas, né? Atinentes ali ao imóvel, claro, desde que exista cláusula nesse sentido no contrato. Então, às vezes você tem ali uma despesa de Copasa, né? CEMIG, existe a possibilidade, a depender... Deixa eu interromper, que você, assim, até... Para mim, que sou uma pessoa acelerada, você está indo rápida, calma. Ah, meu Deus, então tá. Então vamos com calma, porque esse tema é novo para muita gente. Eu sei que você domina demais esse assunto, etc. Mas vamos lá. A primeira questão, esse contrato de locação, ele não precisa ter duas testemunhas. Não precisa ter duas testemunhas, tá? Ele pode ser original ou... Assim, esses detalhes, original, cópia autenticada, eu vou evitar falar isso, porque isso é uma questão de código de normas, você entende bem, né? Tá, às vezes eu vou falar uma coisa aqui que é um pouquinho diferente aí para vocês, eu não conheço a normativa de vocês, mas em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, o que acontece? Quando é um documento de dívida, você pode apresentar o original ou uma cópia autenticada, tá? Mas aí vamos fazer ressalvas que a gente tem que olhar direitinho a normativa. Você vai apresentar esse contrato ao cartório, tá? O tabelião vai fazer um protocolo, ou seja, vai atribuir um número a esse contrato, simplesmente que é um número de controle interno ali do cartório. E em seguida ele vai qualificar, ou seja, ele vai verificar se esse contrato apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Que é o que faz o título de crédito, é um título executivo, né? Exatamente, que é o inerente ao título executivo. Então, é isso que ele vai verificar, sabe? E aí, o que acontece? Tem algumas particularidades no contrato de locação. Tem, por exemplo, a questão envolvendo a aplicação de multa pela deterioração de um imóvel, por exemplo. Essa não é uma questão líquida, entendeu? Mas as questões que são, os aspectos do contrato que são, eles podem ser todos exigidos através do protesto. Vamos pensar aqui, uma mora em REIPS, ou seja, uma mora pelo decurso do prazo, né? Uhum. Isso é possível, ou seja, ó, eu estou em fevereiro e o recibo ele sempre é dado, enfim, como que eles operariam essa prova da inadimplência junto a um contrato?
Certo. O que que acontece? No que diz respeito, tem alguns contratos que, por serem contratos bilaterais sinalagmáticos, você tem que trazer uma prova aí desse cumprimento. No que diz respeito ao contrato de locação, né, a gente tem jurisprudência muito ampla aí de STJ, de corregedoria. Então, existe aí, trabalha-se com a presunção de legitimidade, ali, de veracidade daquilo que é declarado pelo credor no momento da apresentação do protesto. Então, é muito importante que o credor entenda também que o protesto é um procedimento muito sério, não é um brinquedo, né? Então, assim, ele tem que ser usado de forma correta, ele não pode cobrar a mais, né? E o tabelião, ele não tem como saber isso, então ele vai trabalhar com as declarações que estão sendo feitas pela parte, sob conta e risco dela. Então, o que que acontece? Vamos supor que lá no contrato você tem uma cláusula prevendo que haverá, né, que repassa-se, por exemplo, ali a cobrança de IPTU, né, no que diz respeito também a despesas inerentes ao imóvel, ali, Copasa, né, água, luz e tudo mais. O que que o advogado vai fazer? Vai fazer uma pequena planilha de débito, dizendo, olha, eu tenho tantos, né, o valor do aluguel é X, há tantos meses em atraso, totalizando X. Tenho também tais valores aqui em contas de tomando tanto. Vai apurar esse valor, né? Pode aplicar os encargos, tá? São os encargos aí previstos mesmo no contrato, e vai apurar esse valor total, indicar esse valor total ao tabelião. Então vai chegar lá e vai falar assim, olha, são 10 mil reais. E o tabelião vai trabalhar com essa premissa. Faz uma tabelinha no Excel, se ele tiver um conhecimento, ou no Word mesmo, como a gente gosta de fazer, né? Tabela no Word não serve para nada. Uhum. E apresenta junto ao contrato, dizendo que aquilo é verdadeiro, etc. O tabelionato vai realmente fazer uma análise mais superficial, porque ele também não vai ficar, né, ele não é perito, né? Uhum. E vai considerar isso uma verdade, certo? Isso é uma particularidade do contrato de locação, tá? Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um contrato de prestação de serviços, seria recomendável, mas isso vai um pouquinho de tabelião para tabelião ou de norma da corregedoria, seria recomendável, né, apresentar também uma prova da prestação de serviço, para evitar aquela alegação da exceção do contrato não cumprido. Então, isso que a gente está conversando é uma particularidade da locação. Sim, sim. Mas vamos lá, eu acho que tem que, assim, é uma particularidade do contrato de locação, mas é algo extremamente corriqueiro, recorrente para os advogados e no tabelião de protesto. Então, eu acho que é interessante. Eu tenho uma dúvida aqui, tá? Que é uma dúvida como tabelião de notas, não é uma dúvida só como estudante e tal. Você disse que uma deterioração do imóvel que tem uma cláusula. Tá? Eu não estou dizendo que a gente esteja pensando aí em multa ressarcimento dos danos ao imóvel. Não é isso, que não tem como saber, só um orçamento. Mas, digamos assim, o cliente dos advogados aí, esses clientes, eles locaram o imóvel ao terceiro, na locação. O terceiro, além de não pagar, ele destruiu o imóvel. Ou seja, naquela vistoria final ali, para receber, se percebeu que está bem deteriorado o imóvel. Aí eu vou te fazer uma pergunta como tabelião. É possível realizar uma ata notarial para constatar que aquele imóvel está degradado, que ele foi, enfim, destruído pelo inquilino, etc.? O que você acha? Então, depois eu vou te fazer uma outra pergunta aí é da tabelinha de protesto para o de notas, tá? Que é possível fazer ata notarial sem dúvida, né? E ela vai servir para diversas finalidades, mas ela serviria como prova para viabilizar o protesto? Não, porque embora ela possa atestar aí de uma forma excepcional a ocorrência daquele evento, né? A questão é que não se consegue quantificar, entendeu? O valor daquele prejuízo. Então, e é exatamente por isso a questão. Então, vamos fazer uma ressalva aqui. Vamos supor que você tem uma previsão lá no contrato de aplicação de uma multa, né, pelo rompimento antecipado do contrato.
você tinha um contrato de locação por prazo determinado, e esse contrato foi desfeito por uma razão qualquer. Essa é uma multa que dá para cobrar, tá? Agora, vamos supor que você tenha lá, né, essa questão, né, de deterioração do imóvel, ou vamos supor que você tinha lá uma obrigação, né, de não pintar o imóvel. Esse é um caso clássico aí, né, do direito civil. E aí, o inquilino sai do imóvel e pinta ele todo de preto, né? Aplica-se a multa, sem dúvida, mas e o quanto? Né? Então, é isso que dificulta a cobrança via protesto. Concordo, mas vamos lá. Porque a cláusula, a gente está falando de uma cláusula de ressarcimento de danos, não uma cláusula que diga assim, caso seja removido o item tal, X reais de multa. Se for uma multa que não tenha quantificação, ela já esteja previamente quantificada e para constatar um fato. Você, como tabelião... Tá. Entendi o que você quis dizer. Entendi agora. Olha, eu acho interessante. Eu acho que nessa hipótese, né, se você tivesse um contrato aí com esses contornos, seria algo a ser estudado, mas numa primeira análise, né, me parece viável, entendeu? Mas desde que exista essa quantificação prévia, porque a questão, né, que merece é que essa vistoria, né, e essa constatação da degradação do imóvel, né, ela aconteceria de forma unilateral. Então, são essas questões que obstam, né, essa cobrança pronta através do cartório de protesto. Então, a gente teria que pensar, né, em alternativas. Então, assim, um rompimento antecipado do contrato de forma unilateral, o inquilino abandonou o imóvel, sumiu. É possível? E o que precisa para realizar essa prova? Ou se não é possível? Você fala assim, ele rompeu antecipadamente o contrato, né? Ele fugiu, sumiu. Abandonou o imóvel e deixou ele lá. Entendi. Então, o que acontece? É como a gente está conversando. O tabelião, ele faz uma análise formal, ele não entra no mérito. Então, isso aí é uma questão de mérito. Então, mais uma vez, se o credor quiser apontar protesto, né, com a segurança que ele tem de que isso de fato aconteceu, e inclusive, né, tendo se resguardado e eventualmente documentado esse evento por uma ata, ou, né, seja por que forma for, né, ele pode promover essa cobrança, mas, né, obviamente, consciente aí de que tem que refletir a verdade dos fatos, né, porque esses eventos aí que dizem respeito ao mérito não tem como ser apurados pelo tabelião, entendeu? Maravilha. Deixa eu só dar um alô para o Fábio Gazzi aí, para o Fábio que está pelo Instagram, está assistindo. Fábio foi meu professor da PUC, Camila. Acho que não sei se você estava aí, vocês não estavam na penúltima live que ele participou, deu um show de aula, e aí ele está assistindo pelo Instagram aí com a gente. A gente tá só com Teams. Acho que a coisa ele me manda uma mensagem, a gente coloca ele aí também. Então, isso é muito. Vamos lá. É um prazer. Vamos lá. A Semprot, que é essa central que você falou, né? Isso. Você tem algum livro para indicar sobre o tema, Camila? Eu tenho um aqui. Tenho. Diga aí. Olha, assim, na verdade, assim, o livro é para compreender o protesto ou essas particularidades de cada título? Bom, dá as suas dicas aí. Eu tenho a minha aqui, que é de títulos de crédito, que é do... excepcional. Esse aqui é um clássico, né? Um clássico. Deixa eu ver se eu tô com o meu preferido, ele não tá aqui perto de mim agora. O livro que eu mais gosto hoje, né, de empresarial em geral, é Marlon Tomazetti. Acho ele, assim, excepcional, sabe? Maravilhoso. E para compreender o cartório de protesto, até foi lançado um livro recentemente, que foi muito bom, mas eu acho assim, eu recomendaria o Sérgio Bueno, sabe? Uma leitura rápida, fácil, clara e assim, bem atualizada, sabe? Então eu gosto demais. Que é a coleção do Cacetari, né? Exatamente, da coleção do Cacetari. Aquela coleção Cartórios que hoje está pela editora Foco, né?
Exatamente, exatamente. É um livro ótimo, assim, o protesto, ele é uma matéria pequena, né, então, assim, para quem tem afinidade com direito empresarial, como eu, assim, adora a matéria, é algo super tranquilo de entender, e aí a gente vai, né, desdobrando as possibilidades, né. A gente começou a conversar, na verdade, no terreno movediço aí dos cartórios de protesto atualmente, que são protesto de contratos. Provavelmente é o assunto mais controverso, que dá mais pano para manga e que tem mais particularidade, né? Cada contrato a gente vai ter que pensar aí sobre ele de uma forma específica, né? E então, assim, inclusive, né, o protesto de documentos de dívida em geral, ele ampliou muito a atividade do tabelião, né? E aprofundou a qualificação. É uma qualificação formal, mas ela pressupõe um conhecimento profundo sobre cada relação contratual, né, para que a gente verifique se presentes esses requisitos aqui que a gente está conversando, né, que são os requisitos que vão dar segurança para a prática deste ato, sabe? Então, mas assim, é basicamente isso, ou seja, é um procedimento muito simples. A gente, né, todo mundo custa acreditar, falando, nossa, é possível que é eficiente assim. Mas é eficiente, gente, e é exatamente em função do poder da publicidade concentrada. Na verdade, esse é o segredinho do protesto, sabe? Ô Camila, eu sei que você não está querendo falar muito de protesto de contrato, mas assim, esses dias até teve um parceiro nosso aqui, advogado, que acontece bastante, que parece que teve um cliente que meio que saiu sem pagar, né? Um contrato do prestação de serviços advocatícios, de honorários, etc. Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o ponto mais interessante, assim, para quem está na advocacia e quer entender protesto, né? Como é que funciona o protesto de decisões judiciais, né? O protesto de honorários advocatícios e um efeito do protesto que eu considero particularmente interessante, que é o da interrupção da prescrição. Né? Então, assim, muitas vezes, né, o advogado recebe ali uma demanda de um cliente, o prazo prescricional já está em curso, está apertado, às vezes, como a gente conversou ali, ele só pensa em propor ação judicial, tem um jeito muito rápido de interromper a prescrição, que é através do cartório de protesto. Mas vamos tratar, então, dessa questão aí dos honorários, né? Bom, o que acontece? A gente pode pensar no protesto para a advocacia sobre dois aspectos. O primeiro é para a cobrança aí dos próprios créditos, né, oriundo dessa relação contratual com o cliente, desse contrato de prestação de serviços. Então, a gente tinha até pouco tempo atrás algumas restrições aí com relação ao protesto de créditos oriundos dessa relação. Foi alterado o Estatuto da OAB, o Código de Ética, então hoje isso é bem tranquilo, né? O advogado ele pode, inclusive, né, é possível, né, que se emita uma nota promissória, um cheque acessório aí ao contrato de prestação de serviço, só existe vedação para duplicado. Mas então, assim, estando ele documentado, né, de qualquer uma dessas formas, ele pode tranquilamente promover o protesto dos honorários dele e receber dessa forma aí bem mais célere, bem mais objetiva através dos cartões. E uma outra forma, né, de utilizar o protesto para receber um crédito próprio, que é a sucumbência, né, e agilizar o recebimento do crédito do seu cliente é promover o protesto de decisão judicial. Então, com o CPC, o protesto das decisões judiciais ele está mais claro do que nunca, né? Está mais evidente aí do que nunca. Então, basicamente, assim, havendo uma decisão judicial, né, que contém uma obrigação de pagar, que tenha transitado em julgado, ou até mesmo no caso, né, de decisão de alimentos sem trânsito em julgado, transcorrido o decurso do prazo para pagamento voluntário, o advogado, né, pode pedir que a secretaria emita uma certidão prevista no 517 do CPC. E aí ele vai apresentar essa certidão ao cartório de protesto e o cartório vai realizar todo esse procedimento para cobrar o crédito reconhecido em sentença para o cliente e a sucumbência do advogado. Entendeu? Então, esse é um outro viés aí, que é o protesto como uma forma de garantir a eficácia das decisões judiciais. Então, assim, um resultado, né? O que aconteceria, né, como decorrência disso? Como decorrência disso, haveria, para a cobrança desses créditos, um resultado extremamente eficiente que nós já observamos hoje com a execução fiscal, com o protesto de CDA, se comparado à execução fiscal, por exemplo.
né? Então, não sei se vocês conhecem números também, né? Mas foi feita uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e que apurou que um processo que, na verdade, que a execução fiscal é o grande gargalo do Poder Judiciário, né? É o maior número de processos que se encontram hoje parados, aí congestionados, com baixíssimos resultados, né? Então, apurou-se que um processo de execução fiscal ele demora em média 9 anos e custa, em média, R$ 5.606. Daí porque o ponto a partir do qual seria viável ajuizar uma execução fiscal seria na casa dos R$ 21 mil. É por isso que existe uma dispensa expressa, né, para a promoção de execução fiscal de baixo valor, porque ela é antieconômica. Então, assim, em substituição à execução fiscal, né, foi adotado o protesto de CDA, que já foi reconhecido pelo Supremo como constitucional, pelo STJ como, né, perfeitamente legítimo e altamente eficiente, visto que tem resultados muito superiores, custo muito inferior ao processo judicial, sabe? Então, assim, esse mesmo efeito, esse mesmo resultado pode ser alcançado, né, substituindo-se aí o cumprimento de sentença ou, né, deixando de promover a ação de execução, né, para todo e qualquer título executivo extrajudicial e usando o cartório de protesto como uma primeira tentativa, uma primeira medida, né, resguardando aí o judiciário realmente para últimos casos em que, de fato, não se consiga alcançar o êxito. Camila, a Camille perguntou uma coisa, que, assim, muita gente não sabe. Obrigatoriamente tem que prever o protesto no contrato, ou seja, a possibilidade de protestar tem que estar expressa no contrato? No contrato ele está falando sobre essa questão de advogados, né, de honorários advocatícios? Você realizou um contrato, eu preciso prever no contrato que eu posso protestar? Não, não. Inclusive, assim, na verdade, no que diz respeito a crédito privado, isso é muito tranquilo, isso é uma discussão que nem se tem, né? O protesto, ele está compreendido, né, o STJ fala assim, está compreendido no iter do credor para receber o que lhe é devido. Então, ele pode adotar uma série de medidas previstas aí, né, em lei, uma série de possibilidades, e o protesto é uma delas, não tem que haver previsão específica nesse sentido de modo nenhum, tá? Existia uma discussão que, assim, enfim, pouco, né, parte aí da doutrina sustentava se era necessário a previsão da possibilidade de protesto em lei municipal para protestar CDA, sabe? Mas isso em função daquela perspectiva, né, de que a administração pública só age nas hipóteses da lei e tudo mais. E recentissimamente, né, o STJ soltou uma decisão dizendo que absolutamente não, né, a lei de protesto é uma lei de caráter nacional, que ela se aplica independentemente de segundas regulamentações, segundas previsões aí, e está disponível a todo credor público e privado que dela necessite, né? Então, assim, não tem necessidade nenhuma de previsão específica de protesto, não. Interessante. Inclusive, nunca chegou a ter. Então, assim, protestar, na verdade, gente, é cobrar. É cobrar com um efeitinho maravilhoso que o cara vai ficar negativado. Não é isso, Camila? É promover a cobrança, né, de uma forma através assim de um serviço público estatal, né, que faz com que esse procedimento seja extremamente seguro e extremamente eficaz. Então, não é uma cobrança temerária, né? É uma cobrança revestida de uma série de aspectos aí de legalidade, de responsabilidade do tabelião, de intimação pessoal do devedor, né, de publicidade concentrada dessa circunstância de inadimplência, né? A concessão de crédito mediante prévia informação sobre a capacidade financeira daquela pessoa, está comprometido ou não está, ou seja, um instrumento de consulta aí valiosíssimo, né, para que as pessoas decidam, né, se elas vão efetuar um negócio jurídico com uma pessoa ou não, né? Assim, então, por exemplo, um protesto, ele pode te ajudar depois a demonstrar uma situação de fraude contra credores, não é verdade? Então, aquela pessoa já estava protestada, já tinha lá, vamos supor, né, 10 protestos na casa de, sei lá, 50 milhões aí, não sei, né? Isso tudo está disponível na Semprot. Então, assim, como é que você vai fugir aí depois dessa responsabilidade no que diz respeito aos seus credores, né? E ainda por cima, ele, além desses índices de eficiência que por si só já promovem a resolução da obrigação, na grande maioria dos casos, né? Existe a possibilidade de lançar a mão do Poder Judiciário de forma residual, quando a situação não se solucionar, ou seja, o protesto não impede a promoção da execução,
entendeu? Não são coisas excludentes, tá? Promove a negativação direta de forma automática, interrompe a prescrição da relação jurídica. Então, assim, marca o termo inicial dos juros de mora para obrigações que não tenham. Então, assim, é uma ferramenta realmente completa de cobrança. Como que a gente faria para protestar um condômino inadimplente? É possível? É possível, sim. Isso é outra questão, assim, super tranquila. Na verdade, no caso do condomínio, o que acontece, né? Existe a previsão daquela contribuição mensal na convenção, né? Num documento próprio ali. E aí, o síndico, ele vai fazer essa mesma tabela que a gente conversou, apurando os valores devidos, os encargos incidentes sobre aquela operação, vai assinar, né, aquela consolidação de valores e vai apresentar ao tabelião para promover o protesto dos encargos condominiais. Então, é plenamente possível. E para aquele condômino que nunca foi punido, porque aqui, assim, a cidade ela é gigante, tá? Uma cidade muito rica e tal, mas essas questões elas ainda estão muito pouco exploradas, digamos assim. Sei. Então, a verdade proteste sem medo, não é isso? Sem medo, tranquilamente, sabe? Assim, como exatamente em função, né, da qualificação jurídica do tabelião, é muito raro, assim, né? O nosso serviço de protesto foi feito um apuramento aqui, um levantamento, desculpa, no estado de Minas Gerais, e ele tem judicialidade inferior a 0,5%. Então, dos milhões de títulos aí que circulam nos cartórios de protesto, você tem 0,5% que são judicializados, que são discutidos. E por que isso é muito diferente de simplesmente promover a negativação direta? Por causa da intervenção do tabelião, que é um profissional do direito qualificado para promover essa cobrança com segurança. Então, se o cartório deu segmento a essa cobrança, né, salvo raríssimas exceções, é porque ela é legítima, é um exercício regular do direito, não é algo temerário, não precisa ter receio, né, de que ela seja feita. Então, assim, tem um outro relatório que é super interessante, que chama Cartório em Números. Esse Marcelo conhece, o pessoal não sei se eles conhecem, mas, assim, nós temos aqui, por exemplo... Camila, a Rebeca está perguntando só do artigo do CPC, dos títulos protestáveis lá, da decisão judicial. 517. E a sentença de alimentos, especificamente, ela está no 520... Deixa eu ver se é 523... Não, 528. É isso mesmo. Aí. Pede para ela dar uma olhadinha aí. Acho que ela vai achar. Ela já achou. Nada. Mas então, como eu estava, né, contando aí para vocês, a gente tem um número assim muito expressivo, né, de títulos que circulam nos cartórios de protesto aí ano a ano. Tô vendo aqui até se eu localizo aqui uma consolidação do ano passado. Olha aqui. A gente tem uma média de 261 bilhões. Média mensal de 132. Marcelo, eu só não vou afirmar isso aqui porque é um relatório um pouco grande, eu estou com medo de passar o número errado para vocês. Mas depois a gente analisa esse relatório com cuidado. Mas, assim, é uma quantidade gigantesca de títulos hoje que são enviados, né, por instituições financeiras, aí, por credores conveniados diversos, né? Então, hoje a gente tem, né, diariamente surgem convênios novos aqui em Minas, a gente tem, por exemplo, grandes representantes como CEMIG, né, Energisa e por aí vai. Então, são enviados assim, uma quantidade absurda de títulos públicos e privados, né, que tem solução muito satisfatória no tríduo legal, ou seja, nesse prazo de 3 dias úteis. Então, assim, realmente é uma ferramenta extremamente simples, que ela exige do advogado, né, se comparado com o processo judicial, ela exige do advogado tempo quase nenhum. Então, isso tem que ser pensado, né, assim, como é que ele pode economizar o trabalho dele para se dedicar a demandas, né, que justifiquem mais, né, mais dedicação e tudo. Então, assim, é algo que né, e é um valor aí, né, digamos assim, que ele pode contar, o advogado pode contar no âmbito do escritório dele a título de honorários, né, que é quase que um capital de giro do escritório, né, porque gira todo dia, entra todo dia, né. Então, assim, realmente tem que ser repensado, né, a utilização do protesto em substituição à ação de execução
e como forma de cumprimento de sentença. Né? Então, pelo menos a tentativa, né, cabe ser feita, uma vez que o protesto hoje é gratuito em nível nacional. Antigamente, essa era uma das outras barreiras, né, que eram enfrentadas, era o fato de que não havia um custo ali inerente ao procedimento, que muitas vezes representava um obstáculo. Hoje, com a gratuidade, né, não há razão para não utilizar dessa porta, né, para tentar acessar a justiça e resolver o conflito ali que existe entre os interessados. Então, deixa eu te perguntar, assim, se eu sou um advogado, tem um título que eu acho que pode protestar, mas eu não tenho certeza. Uhum. Se eu for até a tabelião de protestos, porque eu sei, assim, eu sei que existe a dívida, não estou de má fé, mas eu não tenho certeza se isso vai ser qualificado positivamente para ser protestado. Se eu levar para o trabalho, para a tabelião de protestos, eu vou pagar alguma coisa por essa tentativa? Não. Absolutamente nada. Então, atualmente, muitos cartórios trabalham, inclusive, com esse envio online, uma espécie de consulta, né? Envie seu título para verificar se ele é passível de protesto. Então, assim, é excelente, uma excelente medida, porque, inclusive, se o título tiver algum problema, alguma irregularidade, mas for possível sanar pela apresentação de documento complementar, ou o que quer que seja, o advogado vai receber a orientação do tabelião sobre como fazer isso. Então, ele vai sair de lá com a resposta sobre como solucionar esse problema e pode reingressar com o título posteriormente. Então, assim, esse título hoje não é passível de protesto. Você precisa adotar tais e tais providências. Ele vai, toma essas providências, volta, reingressa com o título, sem nenhuma despesa. E mais uma pergunta em relação a essa gratuidade. Essa gratuidade, ela tem um tempo, ou seja, essa dívida é do ano passado, ou do ano retrasado. Não está prescrita, tá? Não, eu vou entrar em prescrição, que eu sei que isso é um assunto meio... mas não está prescrita. Tem 2 anos. Eu perdi a gratuidade do protesto? Olha, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui no Google para ver como que é aí no estado. Em Minas Gerais, não. Em Minas Gerais não existe esse tipo de cláusula de barreira, tá? Por quê? Porque a gratuidade em Minas Gerais, ela não decorre do provimento do CNJ, ela já é anterior. Certo? Então, assim, você pode ter uma dívida lá que, né, já está há 3 anos vencida e você vai ingressar com ela no protesto hoje, tudo bem. Agora, há alguns estados, né, em que a gratuidade decorre do provimento do Conselho Nacional de Justiça. E aí, para pessoas físicas, né, enfim, empresas privadas, né, salvo as excepcionadas, existe o que a gente chama de uma cláusula de barreira ali, que é um prazo de 1 ano, tá? A dívida só pode ingressar gratuitamente desde que vencida até o limite de 1 ano. Né? Você sabe de cabeça como que funciona aí, ou... O Túlio perguntou aqui se existe isso, então eu não sei se, enfim, na verdade, a minha relação com o tabelionato de protestos aqui é só porque ele é registrador de imóveis também, mas eu não sei protestar nada, não. Não tem problema. Eu olho isso aqui rapidinho e respondo para vocês, porque é uma coisa importante, né? Um assunto que a gente tem que... É um ponto delicado. Para a gente responder mais uma perguntinha da Ilana, antes da gente começar a ir para a reta final, que se faz 50 minutos, etc., né? É sempre uma live rapidinha, para passar rápido. A Ilana perguntou aqui se, ainda em relação à dívida condominial, tá? Eu só poderia protestar após uma decisão judicial ou não tem nada a ver? Não pagou no dia tal, posso protestar? Sem dúvida, não tem necessidade nenhuma de recorrer ao judiciário. A ideia, inclusive, é da desjudicialização. Resolvendo-se no protesto, gente, para que provocar o juiz? Ele tem tanto trabalho para fazer. Não é verdade? Não tem necessidade nenhuma. Inadimplida a obrigação pecuniária, você pode levá-la ao protesto. Basta que ela esteja adequadamente documentada. Se ela estiver adequadamente documentada, pronto, não há necessidade de provocar o judiciário de forma nenhuma, tá? Com toda segurança, você pode apurar o valor devido, né? Relacionar isso numa planilha de cálculo, o síndico vai assinar e está feito, ok? Vamos lá. A última pergunta da Rebeca, para finalizar, é uma confissão de dívida ou um acordo de honorários que não foi cumprido, que foi inadimplido. Eu posso protestar? Sem dúvida. Não tem problema nenhum.
tá? Para a confissão de dívida, o tabelião vai avaliar o documento, né? Vai ver se ele está regularmente assinado, né? Vai ver se as cláusulas contratuais, né, em linhas gerais, como a gente falou, formalmente estão ok, se não existe nenhuma abusividade ali evidente, alguma coisa que, né, impeça o protesto, mas estando tudo em termos, pode protestar, não existe nenhum empecilho, tá? Maravilha. Então, assim, eu estou extremamente satisfeito com a live de hoje. A gente viu aí uma abordagem resolutiva, né? Com uma modalidade de cartório que eu também não estou acostumado. Eu já protestei a certidão de atos não pagos lá no meu outro cartório, que aí você pode fazer, né? Que o cliente vai embora e não, enfim. Então eu já fiz, que é aquele cliente que vai procurar desconto em outro lugar. Então, sim, sabe, aquele cliente bom pra caramba, que, enfim, faz tudo errado. Já protestei só de raiva. Nem que eu queria protestar, só queria feito no protesto. E, sim, muito interessante. Eu acho que isso para os advogados, a Aline está cheia. Para os advogados é algo muito, muito importante, porque todos que trabalham aqui no extrajudicial, eles querem resolver a demanda do seu cliente, demanda, mas de uma forma rápida e sem judicializar, né? Deixa o judiciário lá quando for realmente necessário, né? Então, é uma nova forma da gente interpretar. Aqui, o índice de protesto na cidade, eu tenho acesso, já tive acesso a esses dados, infelizmente é baixíssimo. Poderia ser muito. É baixíssimo assim. Se comparado com o potencial aí da cidade, né? Com a movimentação financeira e, enfim. Eu acho que eles não atingem 10% do potencial que poderiam. Sei. Tá? Porque realmente não é algo. Não é algo fomentado também, né? Assim, O senso comum, etc. O que é uma pena, porque é um instrumento maravilhoso, né? E é uma tentativa a ser feita, sabe? Assim, eu falo por experiência pessoal, assim, eu tive um feedback muito positivo na minha comarca, tive informação aqui, por exemplo, né, dos servidores do Poder Judiciário, que houve uma diminuição significativa da demanda de juizado especial, sabe? Então, assim, realmente para conflitos de baixa complexidade, né, essas questões de cobrança, são questões mais simples mesmo, né, gente? É melhor a gente usar realmente uma forma digamos assim, mais adequada porque é mais especializada nesse tipo de atividade. Eu não sei nem se vocês conhecem, mas a eficiência e a eficácia dos cartórios de protesto nesse meio tem sido tão reconhecida que hoje a gente tem um projeto de lei de desjudicialização da execução civil, no qual os atos executivos, eles passarão, né, se aprovado o projeto, a serem praticados nos cartórios de protesto, exatamente em função dessa expertise, entendeu? Então, esse é um projeto com grandes chances de aprovação, está bem avançado. E é até importante que vocês se familiarizem, né, no trato com o cartório de protesto, porque e se de fato isso passar, né, é bom que vocês já estejam habituados aí às particularidades. Então, assim, o que a gente tem é um ambiente, né, muito propício para resolver esse tipo de conflito. E o judiciário é um ambiente muito adequado para a resolução de outras questões, né? Então, muitas vezes a gente fica ali sobrecarregando né, o judiciário com uma questão que pode ser resolvida de forma simples, rapidíssima, né, sem custo. Então, assim, vai economizar um tempo enorme de vocês, vai representar, inclusive, um lucro muito maior, né? Porque é um procedimento que praticamente não trará aí dor de cabeça, trabalho para cada um de vocês, sabe? Então, é uma tentativa, assim, importante de ser feita, é uma ferramenta importante. Essa questão aí da gratuidade, eu vou pesquisar para vocês, eu tentei olhar aqui rapidamente, mas eu não estou conseguindo ler enquanto a gente está falando na live, né? Acaba que desconcentra. Mas, assim, o que pode ser que exista no Estado é essa cláusula de barreira de um ano, é importante, né, ficar sempre atento para promover essas cobranças aí dentro desse lapso temporal para aproveitar a gratuidade. E, assim, o que eu recomendo é que vocês tentem mesmo, né, para vocês
conhecerem esse novo universo, né, e se beneficiarem de tudo que ele pode proporcionar aí no dia a dia de vocês. Então, assim, é isso. A Atume é uma serventia extremamente, em especialidade, extremamente informatizada. Então, hoje, através da Semprot, todos esses procedimentos podem ser feitos online, tá? Envio de títulos a protesto, cancelamento, requerimento de certidão. Não existe aquela necessidade de se deslocar até o balcão de um determinado cartório, sabe? Então, assim, está tudo muito facilitado também. Razão pela qual eu fortemente recomendo. Não é porque é minha profissão, não. É conselho de amiga. Tudo bem. Tá bom? Então, Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, sucesso unânime. Você só vem aqui para arrebentar. Imagina. Sem dúvida. Muito obrigada pelo convite, pela participação de todos. Se sobrarem dúvidas, questões, depois estou à disposição para a gente bater um papo e ter novas conversas. E parabéns, né, pelo empenho, pela dedicação em estar aí aprendendo mais sobre o extrajudicial, e ao Marcelo por essa iniciativa maravilhosa de divulgar nossos serviços. Tá bom? Maravilha. Então, até mais, pessoal. O fórum está aí para vocês acessarem a presença. Camila, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. E vejo vocês em breve. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.